tem uma chave nessa palavra não há, não existe. O que o povo viu, entre aspas, era que não existia água. Mas eu vou te mostrar o que o povo não viu. O povo não viu que o agir de Deus estava prestes a acontecer. Porque essa palavra eina, que quer dizer não há, não existe. Quantos de nós podemos falar, eu não tenho, não existe isso para mim, né? Não existe, eu não tenho uma faculdade, eu não tenho um emprego, eu não tenho, falta alguma coisa para mim. Quando a gente fala isso, eu posso dizer para você que dentro dessa palavra não tem, não há, não existe, já existe uma solução dentro dessa própria palavra. As pessoas é que não veem. Por isso o hebraico é uma ferramenta das mais poderosas para você compreender a história por trás da história. Nós temos 3 letras aqui hebraicas na palavra eina, que é não há. Temos a letra Aleph, a letra Yud e a letra Nun. A letra Aleph, ela é a letra que sozinha representa Deus. Essa letra sozinha, tá? A letra Yud, nesse caso, ela representa a mão e a ação. E a letra Nun, aqui, é uma letra poderosíssima, que significa brotar, florescer, produtividade, significa vida, tá? Brotar, florescer, produtividade, significa vida. O que esse povo não estava vendo quando ele diz, olha, não tem água, em lá no Maim, não tem água. O que esse povo está dizendo? Está dizendo que não tem. O que eles estão vendo? Estão vendo que não tem água. Mas o que eles não estão vendo é que na palavra não existe ou não há, né? Existe também já a solução para o não existir. Existe a solução para o não ter. Existe a solução para o não produzir, que é Deus se move para nos trazer vida. Deus, a mão de Deus traz vida para nós. O agir de Deus traz vida para nós. Até numa palavra hebraica que é não tem, não existe, a gente vê o mover de Deus. Eles estavam falando, não existe água aqui. Era o que eles estavam vendo, mas o que eles não estavam vendo é que quando eles falaram não tem, nós não temos, o próprio Deus estava agindo para brotar água na vida desse povo. Isso é muito, eu acho maravilhoso, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho assim muito maravilhoso esse míssil do não ter. E isso vale, gente, para a nossa vida como um todo. Isso vale para a nossa vida como um todo. Quantas vezes nós reclamamos porque não temos algo? Quantas vezes a gente reclama porque a gente não tem alguma coisa? Ou nós não temos algo? Isso acontece muito na nossa vida. Mas o que a gente precisa ver, o que nós não vemos. Vocês estão me entendendo? A gente precisa ver o que nós não vemos. Isso se chama fé. Fé é chamar à existência aquilo que não existe. E eu fico caminhando pela minha vida e aonde eu vou, não num consultório dentário, que eu prefiro ficar longe dele para falar bem a verdade para vocês, mas um consultório, né, do dentista, no supermercado fazendo uma compra, num sacolão, na igreja muitas vezes, eu vejo as pessoas só focando no não ter, no não existir as coisas para elas. Enquanto que elas não focam naquilo que elas não veem. Nós precisamos focar naquilo que a gente não vê, porque é onde Deus se move. Deus se move naquilo que a gente não vê. E nós precisamos crer que Deus se move através daquilo que nós não vemos. E aí a gente precisa tirar o foco daquilo que nós vemos e focar naquilo que nós não vemos. Deus se move com quem se move. Coloca essa hashtag aí, gente. Deus se move com quem se move. Para que a gente vai ficar focando, choramingando para aquilo que a gente não vê? Não vai levar a nada, não vai levar a lugar nenhum, de forma nenhuma.
Você não vai chegar em lugar nenhum se você ficar focando o tempo todo. A palavra de Deus lá em Provérbios fala que a vida e morte está no poder da língua. Quanto mais você fala que não tem, mais você está construindo aquilo para você. Quanto mais você foca na sua falta, mais essa falta vai ficar grande para você. Construa algo diferente com a sua boca. Construa algo diferente com a sua língua. Construa algo diferente com a sua palavra. E veja através dos olhos de Deus. Porque esse povo estava vendo o que eles não tinham. Mas na própria palavra não existe, não há, já havia a solução para aquele problema. A solução já havia ali. Você não tem ideia do que é um hebraico. Você não tem ideia do que é o hebraico. Até os meus alunos, eles sempre ficam perguntando, né? Eles ficam muito impactados com a forma que eu vejo as coisas. A forma que eu abro a escritura e dentro de uma pequena palavra hebraica, a forma que eu enxergo aquilo. E os nossos alunos ficam me perguntando, Carla, a maioria me chama de Morá, Morá significa professor em hebraico, e a maioria fala, Morá, por que você vê as coisas que os outros não veem? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Por que quando você abre a Bíblia, você vê as coisas que eu já passei por anos tentando ver e eu não consegui ver? Por quê? Muitas pessoas fazem isso, fazem essa pergunta para mim. E é claro que eu tenho as respostas, né? Obviamente que eu tenho as respostas. Primeiro que eu sou muito curiosa, né? Eu sou muito curiosa. Segundo, porque eu estudo, gente, há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos. E aí eu amei o combo, né? Eu falei sobre isso ontem. Quando eu conheci a Deus, conheci a Jesus, eu tinha uns 13 anos de idade, isso é século passado, nem se fala mais nisso. Eu tinha 13 anos de idade, eu me apaixonei por Deus, me apaixonei por Jesus de uma forma muito impactante, muito avassaladora. E aí eu falei, eu quero o combo todo naquela época. Eu entendi rapidinho que a Bíblia não foi escrita no Brasil, que existia um outro país, que tinha uma outra língua, que tinha uma outra cultura. Eu falei, se eu quero Deus, se eu quero Jesus, eu quero isso tudo para mim. Eu não quero pegar só uma parte. Isso eu entendi quando eu era muito nova. Eu não quero pegar só uma partezinha. Eu quero tudo para mim, né? Eu quero saber aonde essa Bíblia foi escrita. Eu quero ir lá aonde ela foi escrita. Eu quero ir. Eu quero saber a língua da qual ela foi escrita. Eu quero conhecer o povo que pertenceu a essa história. Eu quero conhecer a história desse povo. Eu quero conhecer o país aonde ela foi escrita. Então eu abracei o combo. E a partir daí, então, eu comecei a buscar as fontes, né? A gente não tinha tantas aqui. Então eu fui buscar muitas fontes. E até hoje, eu ainda trabalho muito nessa linha das fontes. Infelizmente, eu digo muito infelizmente mesmo, porque eu gostaria que a literatura aqui no Brasil fosse melhor, porque muitos dos meus alunos que estão aqui, que podem testemunhar isso aí no chat, muitos dos meus alunos me pedem as fontes. E eu falo, gente, as fontes estão no inglês, as fontes estão no hebraico. A maioria dos meus livros de estudo, ou eles são em inglês, ou eles são em hebraico. E aí é por isso que eu falo que eu abracei o combo, porque aí eu decidi estudar. Falei, eu vou estudar inglês. Se as fontes estão no inglês, então eu vou aprender o inglês, nem que seja para me ler bem em inglês. Não preciso falar, mas eu vou pelo menos aprender a ler bem no inglês. E aí todos os meus livros estão em inglês. Aí os nossos alunos da quarta dimensão, eles têm lá a listagem de todos os livros nossos, que são os meus livros de pesquisa em inglês. Os de hebraico também. Muito pouco em português, porque em português não tem. E aí eu fui para Israel. E lá em Israel, há 15 anos indo a Israel, estudando em seminários, na Universidade de Israel, nos cursos novos, todo curso que tem sobre história, cultura, história da igreja, hebraico, eu estou lá fazendo, né? Então é muita coisa. E aí, claro, fui aprender o hebraico nesses anos, que é a ferramenta, uma das mais poderosas para ver o que eu vejo, para entender o que eu entendo. E o hebraico, eu quero dizer para vocês que ele é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos. Ele conta a história por trás da história.
Ele nos ajuda a pegar uma palavra tão pequena como essa, que é eina, não tem, não existe, e a gente fazer uma aula inteira só com uma palavra como essa. Ein, não tem, não existe. Uma palavra como refidim, e você extrair dela tudo o que ela tem de verdade, e você entender e compreender o que Deus queria falar naquele texto e as aplicações para a minha vida e para a sua vida. O hebraico é uma língua santa, o hebraico é uma língua de Deus. O hebraico, vou dizer para você, está aqui, ó, no nosso DNA. Está no meu DNA, está no seu DNA.